Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no canal do Novo Ocidente. No vídeo de hoje eu vou tratar de um assunto um pouco delicado, um pouco polêmico e um pouco complexo, mas o intuito do vídeo de hoje é trazer porque apesar de existir muito conteúdo na internet, ainda existe uma carência de informações, ou não tanto, né, quanto pode se imaginar, mas ainda existe uma certa carência de explicação de algumas questões envolvendo a Igreja Católica. Para quem não sabe, eu sou católico, tá? Era católico de IBGE, mas sou convertido já fazem 3, 4 anos, tá? E nesse meu processo de conversão eu conheci a missa tradicional, ou missa tridentina, ou missa de São Pio V, chame como quiser. Me aprofundei e fui entender a história, por que existe a missa tridentina e a missa nova e tudo mais. E no vídeo de hoje eu quero explicar um pouco sobre essas questões da missa tridentina, missa nova, as diferenças, os motivos pelos quais nós temos essa, vamos pôr, entre aspas, divisão, essas diferenças e tudo mais dentro da igreja, tá? Vou fazer uma introdução a respeito do... É uma breve aula, tá? Só uma contextualização, porque muitas pessoas conhecem a missa tridentina, mas não sabem... Perdão. Mas não sabem a história e tudo mais, não sabem por que existe a missa nova, por que existe a missa tridentina e tudo mais. Eu vou explicar brevemente a respeito do concílio e por que ainda existe a missa tradicional, tendo em vista que o concílio na verdade não o concílio que o concílio tem uma intenção de uma reforma litúrgica, mas não como aconteceu, tá? Tem esse entendimento aí, mas tudo bem. O Concílio Vaticano II foi um evento marcante na Igreja Católica, convocado pelo Papa João XXIII e continuada pelo Papa Paulo VI. Abrindo um parênteses, o Papa João XXIII ele faleceu em 1963, um ano após a abertura do concílio. E, enfim, aí o Papa Paulo VI assumiu e deu continuidade ao concílio. Seu objetivo era promover uma renovação espiritual e adaptar a igreja às necessidades do mundo contemporâneo. Mais um parênteses, a igreja viu esta necessidade por conta das duas guerras mundiais que o mundo passou e tudo mais. Teve a questão da Guerra Fria, então a igreja sentiu essa necessidade. Entre as diversas reformas, destacou-se a ênfase no ecumenismo, no diálogo com outras religiões, na maior participação dos fiéis na liturgia. Esse ecumenismo tinha um foco nas religiões protestantes, né? Diga-se de passagem, nas outras religiões cristãs, as outras denominações ao redor do mundo, tá? Uma das mudanças mais significativas foi a reforma litúrgica, culminando na criação do Novus Ordo Missae, novo rito da missa, promulgado pelo Papa Paulo VI em 1969. Essa nova forma da missa foi elaborada com base na Constituição Sacrosanto Concilium, um documento conciliar sobre a liturgia. Esse documento pedia algumas coisas, por exemplo, questão da língua, do idioma, abrindo uma margem ali para, por exemplo, o que se tem hoje, usar a língua vernácula ao invés de usar o latim, em algumas ocasiões, mas hoje, o que tem hoje em dia, acho que foi o Papa Paulo VI que implementou isso, liberou totalmente, Se você quiser fazer a missa inteira em português, você pode fazer a missa inteira em português.
quiser fazer a missa parte em latim, parte em português, também pode. O novo Zordo trouxe diversas alterações, como o uso das línguas vernáculas. A missa deixou de ser exclusivamente em latim, permitindo que fosse celebrada nos idiomas locais, facilitando a compreensão dos fiéis. Isso é, abrindo parênteses, isso é um pouco... É um argumento que o pessoal utiliza, né? O pessoal não entende o latim e tudo mais, assim. O latim, a missa... Vamos lá, a missa é o santo sacrifício do Calvário. A renovação, a atualização do sacrifício de Nosso Senhor na cruz. Não é uma aula, uma catequese, alguma coisa que tem que ser plenamente compreendido. Tanto que na hora da consagração, por exemplo, na missa nova, após a consagração, o padre fala mistério da fé. É um mistério, a Santa Missa é um mistério. É um santo sacrifício. É a renovação do sacrifício do Nosso Senhor na cruz. Então não existe, bem dizer, essa necessidade de compreensão do que está sendo dito. Certo? Tem que saber que está sendo dito coisas próprias litúrgicas, né? Não está restando poesia, nada do tipo. O padre ali, o sacerdote está fazendo as orações, os fiéis estão fazendo as orações, participando do culto público a Deus, né? Santo sacrifício, é um sacrifício para Deus, tá? E hoje em dia também, você consegue compreender o latim recitado na missa tridentina, por exemplo, usando o celular, tá? Você procura aí o Missal 1962, Missale Romano 1962, você vai achar em PDF aí na internet. Tem o latim de um lado, a tradução em português do outro, então assim, a compreensão não é um argumento que o pessoal utiliza aí, tem que ser em português porque o povo não entende nada. Primeiro que é um ato, não é uma aula, é uma ação, é a renovação do Santo Sacrifício, ou a atualização do Santo Sacrifício de Nosso Senhor. Não é uma aula. E mesmo se tiver que sentir a necessidade de uma maior compreensão, utilize o Ordo Missae, né? O Ordo Missae, que é o livrinho ali que tem a tradução do lado. Fica fácil de compreender, tá? Bom, dando continuidade. A maior participação do povo, hinos, orações, respostas passaram a ser realizadas em conjunto com os fiéis. Altar voltado para o povo, o sacerdote celebra a missa voltado para a congregação, simbolizando a comunhão entre clero e leigos. A simplificação dos ritos, a liturgia foi adaptada para ser mais acessível e compreensível. Isso aqui no caso dos protestantes, né? Essa era a intenção de Paulo VI, que fosse mais palatável, mais compreensível, mais acessível para as outras denominações cristãs, né? Essas mudanças visaram tornar a liturgia mais inclusiva e participativa, mas também geraram controvérsias entre os católicos, especialmente aqueles que preferem o rito tradicional, o missa tridentina. O novo Zordo continua sendo a forma mais amplamente usada na Igreja Católica atualmente. De fato, quando o pessoal fala assim, a missa de sempre, o pessoal tradicional, né? A gente prefere a missa de sempre. Não é bem dizer assim. O pessoal fala, mas não é missa de sempre, foi promulgado por São Pio V. Na verdade, a missa que é celebrada em praticamente todos os institutos que celebram a missa tridentina é o missal de João XXIII, que teve algumas reformas, né? São Pio X também, na época de São Pio X, teve algumas atualizações, entre aspas. Mais questão de calendário, algumas orações foram incluídas, né? Mas assim, nada de mudou totalmente, né? A missa nova é uma mudança nova, né? Então por isso que o pessoal fala missa de sempre. Realmente,
a gente pode até abordar em outro vídeo, se for pegar as orações, o ordinário da missa tridentina, se diz tridentina por causa do Concílio de Trento, foi promulgado no Concílio de Trento por São Pio V, em 1570, se eu não me engano. Se for ver o ordinário da missa, muitas orações remontam ao século III, século IV. Enfim, a consagração, por exemplo, remonta ao século I. Nosso Senhor que instituiu a Eucaristia, né? Mas as outras orações, a missa tradicional, ela é um crescimento, teve um crescimento orgânico através dos séculos, tá? Então, enfim, por isso que é chamado de missa de sempre. Até porque até 1969 era essa missa que era celebrada. Aí depois inventaram a missa nova, né? Em português, nos idiomas, nas línguas vernáculas, voltado para o povo. Muitos ritos foram retirados da missa, foram acrescentadas outras coisas, tudo mais. E por isso que o pessoal fala que prefere a missa de sempre, mas tem esse nome de missa de sempre por causa disso, por causa da seu crescimento orgânico, da sua história, etc, etc, tá? Bom, aí uma fotinha, uma imagem aí do concílio, né? A qualidade não tá muito boa, mas é só para fim de ilustração, tá bom? Agora a gente entra aqui na polêmica da Fraternidade São Pio X. Esse na foto é Monsenhor Lefebvre, tá? Vou passar aqui o slide para introduzir aqui sobre a fraternidade. A Fraternidade Sacerdotal São Pio X foi fundada em 1960 pelo arcebispo francês Marcel Lefebvre. Sua criação foi uma resposta à insatisfação de Lefebvre e de outros clérigos. Na verdade, foi mais uma insatisfação de seminaristas e alguns sacerdotes que não estavam satisfeitos com o espírito do concílio, com as reformas e tudo mais. Viam ali na verdade tinha, né, até Monsenhor Lefebvre fez algumas denúncias de pessoas, de cardeais e tudo mais que tinham uma infiltração ali, maçonaria, KGB, uma bagunça danada. Mas e Monsenhor Lefebvre estava para se aposentar, né? Ele ia encerrar suas atividades aí. Mas em 1970 alguns seminaristas e clérigos, tratando mais a respeito do seminário, alguns seminaristas foram até ele buscar buscar conselhos, né? Uma direção diante do que tudo estava acontecendo ali. Na França também já estava bem assim, teve uma certa infiltração, já estava tendo uma mudança ali na teologia, vamos pôr assim. Teve algumas problemáticas, né, na época. E continuando aqui, a fraternidade nasceu com o objetivo de formar sacerdotes segundo a tradição católica, com forte ênfase na missa tradicional, na teologia clássica, né, Tomás de Aquino, São Tomás, e na fidelidade ao magistério pré-conciliar. Em 1971, Lefebvre estabeleceu o seminário em Ecône, na Suíça, que se tornou o principal centro de formação da fraternidade. Até aqui, era tudo nos conformes, né? Os seminaristas buscavam o conselho de Dom Lefebvre e ele encaminhava para Friburgo, se eu não me engano, na Suíça. E aí solicitaram ele de liderar o seminário, a formação dos sacerdotes e tudo mais, dos seminaristas.
E o bispo autorizou, tinha todo assim, um bom relacionamento com Roma e tudo mais, né? Só que a coisa desandou. Inicialmente, a fraternidade recebeu a aprovação diocesana, mas os crescentes conflitos com Roma, particularmente devido a recusas de Lefebvre em adotar a missa nova, né, e em aceitar plenamente as reformas conciliares, levaram à suspensão de sua aprovação oficial em 75. Eu vou abrir um parênteses aqui, eu vou colocar declaração de 74, tá? Nous adhérons de tout notre cœur, de toute notre âme, à la Rome catholique, gardienne de la foi catholique, et des traditions nécessaires au maintien de cette foi, à la Rome éternelle, maîtresse de sagesse et de vérité. Nous refusons par contre, et nous avons toujours refusé, de suivre la Rome de tendance néo-moderniste, néo-protestante, qui s'est manifestée clairement dans le Concile Vatican II et après le Concile dans toutes les réformes qui en sont issues. Aucune autorité, même la plus élevée dans la hiérarchie, ne peut nous contraindre à abandonner ou à diminuer notre foi catholique. Bom, voltando. Apesar disso, a Fraternidade de São Pio X continuou suas atividades, destacando-se como um dos principais movimentos tradicionalistas dentro do catolicismo. A ruptura definitiva ocorreu em 88, quando Lefebvre, sem autorização de Santa Sé, consagrou 4 bispos, alegando a necessidade de preservar a tradição. Essa ação resultou na excomunhão de Lefebvre e dos bispos envolvidos, aprofundando o afastamento da Fraternidade de Roma. Desde então, a Fraternidade continuou a operar independentemente da autoridade eclesiástica oficial, mantendo seu compromisso com defesa da tradição católica pré-Vaticano II. Vamos lá. Em 88, o que aconteceu? Monsenhor Lefebvre já estava idoso, tá? Bem idade avançada. E ele sabia que ia morrer a qualquer momento. Então foram sempre tendo diálogo com Roma e tudo mais. E a missa tradicional não parou, não continuou exclusivamente na Fraternidade de São Pio X, tá? Aqui no Brasil continuou com Dom Castro Maia, com autorização de Roma, tudo certinho, direitinho e tal. Só que nos anos 80 piorou, tá? Teve um conflito aqui também. Depois eu vou explicar a administração. Então, em 88, Monsenhor Lefebvre pedia para Roma a sagração de um novo bispo para dar continuidade à formação de seminaristas e a continuidade da formação dos seminaristas e ao sacramento da crisma, tá? Só que Roma demonstrou querer ganhar no cansaço, né? Tinha uma certa indisposição ali com a fraternidade, porque não concordavam com essa postura deles, tá? Então, Monsenhor Lefebvre percebeu e sentiu isso, essa desconfiança, porque marcava uma data para sagrar o bispo para a fraternidade, né? E Roma sempre remarca, as autoridades, né? E Roma sempre remarcava. Ele viu isso aí uma tentativa de ganhar no cansaço, né? Então ele pegou e sagrou os 4 bispos. Ele juntamente com Dom Castro Maia, aqui do Brasil, né? Foi lá participar da sagração. E sagrou não um, mas 4 bispos. Vou passar aqui. Aí na foto a gente tem da direita, da esquerda para a direita, Dom Galarreta, acho que é assim que fala, Dom Tissier, Dom Castro Maia, Dom Lefebvre, Dom Williamson e Dom Felé. Atualmente na fraternidade estão Dom Galarreta, Dom Tissier faleceu esse ano, e então só tem na fraternidade atualmente só tem Dom Galarreta e Dom Felé.
Dom Williamson se separou da fraternidade e ao redor dele surgiu a chamada Resistência Católica, que hoje é um outro grupo tradicionalista que não quer estar em comunhão com Roma. Não são sede vacantes, mas dizem que a postura deles é: Roma tem que voltar à tradição. Quando eles voltarem à tradição, a gente volta a estar em comunhão com eles. Então, enfim, é a posição deles. A fraternidade, que é um acordo, tá? Desde sempre, só que sempre com aquele espírito de desconfiança desde essa época, né? E enfim, aí eles estavam certos, errados? Quem vai dizer pra gente vai ser o Papa Bento XVI. Em 1988, após a sagração dos 4 bispos, o Papa João Paulo II excomungou os 4 bispos e Dom Lefebvre. Só que o Papa Bento XVI levantou as excomunhões, tá? Suspendeu as excomunhões.